Moscou está desmoronando. Os russos estão retirando bilhões de dólares de seus bancos, porque estão realmente preocupados que o próprio governo vá confiscar seus depósitos para financiar esta guerra. Esse medo é real. Até mesmo os próprios blogueiros de guerra russos estão soando o alarme, apontando que o governo está ficando sem dinheiro e sem homens. É exatamente por isso que dezenas de milhares de russos estão fugindo do país. Porque não querem fazer parte de uma guerra que está dando terrivelmente errado. No meio de tudo isso, a maior cidade da Europa, a capital da Rússia, Moscou, simplesmente está ficando sem combustível. Na verdade, a situação em Moscou está pior do que em qualquer outro lugar da Rússia. Então, para responder a tudo isso, Putin está fazendo o que sempre fez. Agora, ele está prendendo qualquer um que critique a guerra. Nem mesmo os políticos russos recebem clemência. Se você vai contra a operação militar especial dele, vai direto para o Gulag. Então vamos entrar em tudo isso e muito mais. Começando, é claro, com o caos nas ruas de Moscou, porque esse caos pode terminar em uma corrida bancária, uma crise bancária completa em um dos maiores países do mundo. E nós vamos falar da crise. Mas primeiro, dê uma olhada em como estão as ruas de Moscou agora. As pessoas estão esperando por horas e horas, às vezes dezenas de horas, só para conseguir gasolina. E as coisas estão ficando tensas. Droga, posto de gasolina preto, as pessoas já estão brigando, caramba. Ah, caramba. Oh, isso é tenso, cara. Oh. Um contra um, resumindo. É aí que o bicho pega. Moskva, Moscou 26 ficaram malucos. Moscou 2026, mesmo. É insano que a capital russa esteja sentindo um impacto tão rápido depois que a Ucrânia começou a atacar as refinarias russas. Inicialmente, Putin realmente acreditava que essa guerra nunca chegaria às elites de Moscou. No entanto, aqui estamos nós. Agora, esse vídeo, o trecho que acabamos de ver, na verdade continua por mais 3 minutos. E vamos assistir tudo no final do vídeo. Mas antes, vamos falar sobre a crise bancária, porque é isso que os russos e até mesmo o Kremlin mais temem. Esse é o tipo de coisa que pode colapsar uma economia moderna. Não importa qual economia seja. Se os bancos param de funcionar, a economia para de funcionar. E adivinha, é exatamente para onde a Rússia está indo. Dê uma olhada nesse relatório. Agora, antes de eu ler essa mensagem, é importante destacar que ela vem de um blogueiro russo pró-guerra. Então, é alguém que apoia a guerra. Ele quer que Putin vá ainda mais longe do que já foi. E aqui está o que ele está dizendo sobre o orçamento russo. Veja só. O déficit orçamentário federal da Rússia atingiu um recorde de 8 trilhões 680 bilhões de rublos. Acho que isso equivale a cerca de 90 bilhões de dólares. Você pode conferir isso por conta própria, acessando o site. Despesas em torno de 28 trilhões de rublos e receitas em torno de 20 trilhões de rublos. Deixe-me lembrar que o déficit planejado no início do ano era de apenas 3,8 trilhões e depois foi discretamente aumentado para 4,7. E claro, isso nem leva em conta o déficit de 1,5 trilhão dos orçamentos regionais e o déficit do Fundo Social. Portanto, se nada for feito, as receitas do Tesouro vão secar em novembro de 2026. Para salvar as finanças públicas do colapso, teremos que tomar decisões extremamente difíceis e impopulares. Podemos imprimir 8 trilhões de rublos, desvalorizar a moeda para reabastecer o tesouro com receita nominal. Agora, essa é a parte assustadora. Ou podemos converter à força parte dos depósitos bancários dos cidadãos em títulos do governo. Em palavras simples, o governo russo pode saquear seus próprios bancos e tomar as economias de seus próprios cidadãos para continuar financiando essa operação militar especial. Acho que agora isso realmente se tornou uma operação econômica especial. Agora, eu sei o que alguns de vocês estão se perguntando. Sam, quais são as reais chances de que Putin realmente faça algo tão estúpido assim? Porque acho que todos concordamos que isso basicamente destruiria a economia russa. E não estou falando só dos investidores estrangeiros indo embora. Quero dizer até mesmo o público russo perdendo o pouco de confiança que ainda tem na economia. E vamos ser honestos, eu não sei a resposta certa. Eu não sei qual é a probabilidade de que Putin vá fazer isso. Mas sabe que é ainda mais importante do que a resposta certa? O que os russos acreditam. E se olharmos apenas os dados divulgados pelo Banco Central da Rússia, parece que os russos estão realmente preocupados com Putin tomando os depósitos deles. E essa é a parte importante. Dá uma olhada nesse relatório. Os russos estão retirando bilhões de dólares dos bancos deles todo mês, com medo de que Putin confisque seus depósitos. E os valores que eles estão retirando são recordes quase todo mês. Só neste mês, os russos já sacaram 300 bilhões de rublos. Isso dá cerca de 2,5 bilhões de dólares. No mês anterior, em julho, eles sacaram aproximadamente 7 bilhões de dólares.
E no mês anterior, em junho, eles sacaram mais 5 bilhões de dólares. Todo mês, esse número só aumenta cada vez mais. Agora, é claro, nem todo mundo está tirando seu dinheiro porque está com medo de que Putin roube seu dinheiro. Eles têm motivos diferentes. Mas, no final das contas, o resultado é o mesmo. Algumas pessoas estão tirando porque realmente estão preocupadas com Putin. Outras pessoas estão tirando seu dinheiro por causa dos ataques de drones ucranianos a depósitos. Elas acham que, se a Wall Valbury quebrar, algo tão grande, uma empresa desse tamanho, isso vai causar um colapso bancário, ou seja, uma crise bancária. E é por isso que eles não querem ser alguém que fica com dinheiro preso no banco enquanto o banco está quebrando. Então eles estão tirando seu dinheiro, o que cria um dilema interessante para os bancos russos. Porque digamos que não haja uma crise bancária, certo? Mas se as pessoas acreditarem que há uma crise bancária, elas vão continuar tirando seu dinheiro. E isso, por sua vez, cria uma crise bancária, porque o sistema bancário moderno, esses bancos não mantêm todo o dinheiro que recebem em depósitos. Eles emprestam, digamos, 50%, 70%, 80%. Depende de qual é a exigência de reservas na Rússia. Então, mesmo que não haja uma crise, agora que tantas pessoas estão sacando dinheiro, bem, isso vai acabar criando uma crise. Acaba se tornando uma profecia autorrealizável. E adivinha, se isso continuar, podemos ver isso acontecer este ano. Em 2026, só neste ano, os russos já sacaram mais de 2,5 trilhões de rublos. E aqui está a parte mais interessante. Isso é, na verdade, mais dinheiro do que os russos sacaram nas primeiras semanas da guerra em 2022. Naquela época, fazia sentido que todo mundo estivesse sacando dinheiro. Estrangeiros, russos, grandes empresas, todos viram o que Putin estava fazendo, iniciando a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Então eles queriam transferir seu dinheiro para algo que fosse mais seguro, certo? Então fazia sentido que os russos tivessem retirado trilhões de rublos naquela época. Mas agora, eles estão fazendo isso no meio de 2026. Isso é definitivamente algo preocupante. E mostra como os russos ficaram mais pessimistas agora em comparação com 2022. E para os bancos, esse problema na verdade é agravado, porque, por um lado, você tem os russos, os depositantes, retirando seu dinheiro. Mas, por outro lado, temos os empréstimos que os bancos concederam. Bem, esses empréstimos não estão sendo pagos. Então, eles estão sendo pressionados dos dois lados. Veja só o que quero dizer. O Banco de Defesa de Putin registrou perdas de bilhões de dólares devido à inadimplência de empréstimos. Agora, esse é na verdade um dos maiores bancos da Rússia. Acho que está entre os 5 maiores do país, e é estatal. Então Putin basicamente estava dizendo para esse banco ajudar todas as empresas de defesa que precisavam de dinheiro para expandir, para que pudessem continuar abastecendo o exército russo que está lutando na Ucrânia. Mas quando você realmente não pode simplesmente dar um empréstimo, Putin está mandando você conceder empréstimos. Há uma chance maior de que as empresas quebrem e você não receba seus empréstimos de volta. Bem, é exatamente isso que está acontecendo. Agora, este é um relatório que acabamos de receber. Mas, aparentemente, o Kremlin já sabia disso, porque, de acordo com este relatório, o Kremlin, desde o início deste ano, tem, injetando dinheiro silenciosamente neste banco para garantir que ele continue de pé enquanto os empréstimos não estão sendo pagos. E isso também é importante, porque, como mencionamos no início, a própria Rússia, o orçamento do governo não está parecendo muito estável. E agora Putin está sendo forçado a socorrer bancos que estão quebrando por causa da sua política. Agora, aqui está algo que você pode achar difícil de acreditar. Parte desse dinheiro que Putin está gastando está, na verdade, sendo gasto para atingir você. A Rússia realmente gasta bilhões de dólares espalhando propaganda direcionada ao público ocidental. Na verdade, existe um termo chamado Brigadas Russas da Internet. Esse é basicamente um apelido dado aos bots russos, bots do Kremlin. Todas essas contas falsas pró-Rússia que você vê online, seja no Twitter ou aqui no YouTube. E esses bots fingem ser alguém que mora no Ocidente, enquanto defendem cada ação que Putin realiza. O objetivo dessa brigada é convencer você de que a Rússia está vencendo e que não vale a pena ajudar a Ucrânia porque é uma batalha perdida. Agora, é exatamente por isso que fazemos o que fazemos, porque queremos combater a propaganda russa. Agora, infelizmente, nós não temos bilhões de dólares, mas temos vocês. Então, se você puder tirar um segundo e nos ajudar clicando no botão de inscrever-se aqui embaixo, e talvez até compartilhando este vídeo onde puder, em qualquer plataforma que você use, porque nós não podemos lutar contra a Brigada Russa, mas vocês podem nos ajudar a fazer alguma diferença. Agora, vamos falar sobre as empresas russas, porque não são apenas os bancos russos que estão sofrendo, até mesmo as empresas russas estão sofrendo. Dê uma olhada neste vídeo que alguns moradores russos compartilharam recentemente. Quero deixar esse vídeo triste aqui. Estou andando por Adler, na rua principal, e está tudo fechado. Tinha um café bem aqui. O espaço está para alugar. Um lugar está fechado. Aqui tem um lugar para alugar. Aqui está escrito loja fechando. Essa loja de ervas também está fechada. Continuando. Essa é a nossa antiga loja. Também está fechada. Eu simplesmente não tenho palavras. Dói tanto. É uma pena. Eu sei que essa aqui também está disponível. Eu literalmente passei por 3 prédios. Aqui tem um lugar para alugar. E uma garota costumava trabalhar ali. Esse café não está aberto. Esses aqui fecharam.
Meu Deus. Então, adivinha qual é a solução do Putin para tudo isso? Bem, ele aparentemente está dando armas para os funcionários dos bancos. E não estou brincando sobre isso. Dá uma olhada nessa reportagem. Moscou está armando os funcionários dos bancos para derrubar drones. Mas muitos russos acreditam que o verdadeiro motivo é algo completamente diferente. Oficialmente, é para defesa contra drones. Extraoficialmente, as pessoas suspeitam que é para evitar que cidadãos invadam os bancos, caso a economia piore ainda mais. Com a escassez de combustível, aumento dos preços e longas filas, cresce o risco de saques em massa, falta de dinheiro, agitação local e tentativas desesperadas de acessar as economias. Nesse cenário, a ameaça é a própria população. Agora, infelizmente, a Rússia já está implementando políticas, ou políticas não oficiais, para garantir que as pessoas não possam sacar o dinheiro que é delas. Sabe, mesmo no banco, o dinheiro pertence aos depositantes, mas infelizmente, nem sempre é assim na Rússia. Dê uma olhada neste trecho, onde uma mulher está falando sobre como ela não consegue sacar seu dinheiro e fechar sua conta no banco, porque, aparentemente, isso é ilegal. Recordes dos bancos. Dinheiro saindo dos bancos em um ritmo recorde. Quem sabe onde esse dinheiro vai parar depois? Ninguém sabe para o que ele é usado. O que está sendo pago com esse dinheiro? Eu acredito que em tempos tão difíceis isso é simplesmente inaceitável. Hoje, o banco VTB. O banco VTB bloqueou minha conta e bloqueou meu cartão quando tentei encerrar uma conta poupança no banco. Isso. No banco. Isso. Parece tão absurdo que eu nem tenho palavras. O quê? Eu nem tenho palavras. Eu não estava tentando sacar nenhum dinheiro. Eu não transferi nada para lugar nenhum, para ninguém. Eu só entrei no Internet Banking e queria encerrar uma conta poupança que abria há 3 meses. E eles escreveram para mim. Esta é uma transação suspeita. Bloqueamos sua conta. Bloqueamos seu cartão. Para desbloqueá-lo, por favor, entre em contato com uma agência bancária. Você está de brincadeira comigo ou o quê? Está reclamando? É isso? Eu só fiquei completamente chocada. Além disso, agora temos o Ministério do Interior da Rússia aconselhando oficialmente os russos a limitarem os saques em dinheiro e evitarem transferências de dinheiro à noite, porque, você sabe, é perigoso. Alguém pode roubar seu dinheiro como se fosse a Rússia dos anos 1990. E falando dos anos 90, na verdade a crise de energia ou a escassez de combustível na Rússia chegou a um ponto tal que as bombas de gasolina se tornaram perigosos. Agora as pessoas em Moscou contam histórias dizendo que, olha, se você quiser gasolina em um posto, precisa levar uma arma. É assim que a situação ficou maluca. E vamos falar sobre essa história em um instante. Mas antes, deixa eu te mostrar como a situação piorou na capital russa só nos últimos dias. Tipo, é difícil acreditar na velocidade com que as coisas estão desmoronando. Dá uma olhada. Então, como você pode ver na imagem na sua tela, essa imagem basicamente mostra qual porcentagem dos postos de gasolina russos realmente tem combustível. Você sabe, esse é o trabalho deles. É por isso que eles são chamados de postos de gasolina. Agora, a linha vermelha é o estado de Moscou, o que é um pouco confuso. A linha azul é a cidade de Moscou, essa é a capital. E a linha laranja representa a Rússia como um todo. Preste atenção em agosto, nas datas recentes de agosto. Só na semana passada, Moscou passou de ter metade dos seus postos de gasolina com combustível para menos de 20% deles com combustível. Esta é a capital, a maior cidade da Europa. E apenas 1 em cada 5 postos de gasolina tem combustível, talvez até menos do que isso. E a situação está, na verdade, pior do que em toda a Rússia junta. E claro, comparado à região de Moscou também, a situação está realmente pior na capital. Isso é difícil de acreditar. Isso significa que, se você quiser combustível na Rússia, agora virou uma operação militar especial de 3 dias. E eu não estou brincando sobre isso. E eu realmente não estou brincando, mesmo que pareça uma piada. Aqui você pode ver como é. Filas e mais filas de carros apenas esperando sua vez na bomba. Às vezes, leva horas para chegar à frente. Às vezes, dezenas de horas. Tipo, 10, 11, 12 horas. Então, metade do dia desperdiçada, só para encher um tanque. Agora, em algumas situações raras, você chega à linha de frente e não tem mais gasolina. Eu ficaria muito irritado se isso acontecesse comigo. Mas ouça só, isso realmente aconteceu com alguém. Me diga, por favor, essa fila aqui, são todas as 4? São todas as 4? Estamos fechando agora. Estamos ficando sem combustível. É isso, paramos às 2. Vamos abrir às 5 na melhor das hipóteses. Se entregarem, se o caminhão de combustível vier. Então não tem gasolina agora. Não adianta entrar na fila. Você não vai conseguir a tempo. E eles também não. E você está só andando por aí avisando todo mundo. Bom, eu sinto pelos outros, mas o que dá pra fazer? Bom, eu não fui além disso. É isso, eu não sou suicida. Certo, só aqui pela região mesmo. Ok, obrigado pela sua preocupação. Tenha um bom dia. Tudo bem, tudo certo. Vamos fechar às 2. E na melhor das hipóteses, esperamos uma entrega até às 5. Você por acaso sabe quando toda essa crise vai acabar? Você tem alguma informação privilegiada? Algum tipo de informação incendiária. As previsões estão realmente ruins até agora. Com certeza vamos continuar vivendo assim. Eles não têm tempo para fazer nada. Tudo bem, obrigado por manter o otimismo. Tchau. Não.
Mas existe uma solução aqui. E isso nos leva à história da arma que venho prometendo esse tempo todo. Um blogueiro russo acabou de explicar um método único de colocar gasolina em um galão se você for russo. Dá uma olhada. Putin está realmente reconstruindo a União Soviética. Ontem, enchi um galão com 30 litros de gasolina. Preciso da gasolina para um gerador e todos os meus carros são a diesel. Então, drenar o tanque não era uma opção. Eu não tinha escolha. Ou enchia o galão, ou levava o próprio gerador até o posto de gasolina. Já esperava o barulho de reclamação, então nem me preocupei em tirar o galão antes. Fui primeiro ao caixa e paguei. Depois voltei para o meu carro e peguei meu AKM e coloquei nas costas. Agora, o AKM é basicamente um fuzil de assalto soviético. É tipo o AK-47, mas acho que é só um pouco mais leve. Então é isso que ele está levando para o posto de gasolina. Depois peguei meu galão e comecei a enchê-lo, virando as costas para os frentistas. Eles resmungaram atrás de mim. Tipo, você não pode encher no galão? Mas eles não se aproximaram de mim. Enchi o galão e fui embora com um pensamento triste e desagradável de que os anos 90 estão voltando. Eu tenho que assustar as pessoas com a visão de uma arma. Quem tem a arma está certo. Acho que é isso que acontece quando você começa a dar armas para os caixas de banco. Aos poucos, os cidadãos estão simplesmente levando rifles para os postos de gasolina. Agora, é claro, a Ucrânia não tem planos de facilitar essa situação para a Rússia. Na verdade, a Ucrânia está trabalhando ativamente para criar mais problemas. Só na noite passada, eles atingiram mais uma refinaria da Rússia, e era uma das maiores. Aqui temos o próprio Zelensky confirmando o ataque. A declaração diz que os ataques de longo alcance da Ucrânia atingiram uma refinaria de petróleo a mais de 1.600 quilômetros, cerca de 1.000 milhas da fronteira ucraniana. Era uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia. E adivinha, não foi a primeira vez que a Ucrânia a atingiu. A Rússia provavelmente achou que por estar tão longe, talvez estivesse segura. Mas a Ucrânia atingiu essa refinaria em abril, depois em maio, fez uma pausa em junho, voltou em julho e agora em agosto. Essa é uma parte importante da estratégia ucraniana, onde mesmo que a Rússia faça reparos na refinaria, a Ucrânia simplesmente volta e a destrói de novo. Assim, a refinaria não consegue realmente ajudar com o déficit de petróleo da Rússia. É exatamente por isso que alguns blogueiros de guerra russos agora estão alertando sobre um colapso no abastecimento de combustível que pode acontecer em questão de dias. Ou seja, a diferença entre o que a Rússia está consumindo, o que a Rússia precisa e o que a Rússia é capaz de produzir, ou importar. Essa diferença é muito grande. Isso significa que há um limite para o quanto a Rússia pode tirar de suas reservas. Ouça este alerta. No momento, na Rússia. Na Rússia, após os ataques de ontem às refinarias de Orsk e o incêndio na refinaria do Extremo Oriente, a capacidade estimada restante de produção de gasolina é inferior a 20%, aproximadamente 1/5 do que era antes. Isso significa que a Rússia atualmente tem um déficit de 70 mil toneladas de gasolina por dia. A situação com o combustível de aviação é a mais crítica, já que os aviões não podem voar em Barmatuka. O que vai acontecer com o transporte aéreo, o transporte ferroviário em linhas não eletrificadas e a coleta de lixo nas cidades? Sejam transportes ferroviários. Em resumo, entendemos que não há saída dessa situação. E a Rússia ficará paralisada. A guerra vai acabar justamente por causa da crise de combustível. Será encerrada justamente. Quero lembrar mais uma vez que, se contarmos 5 ou mais refinarias em chamas por semana, Se você contou por eles. a Rússia tem no máximo 2, 3 ou 4 semanas restantes. Restam 2 ou 3 horas. Se houver 4 refinarias em chamas, a situação pode piorar antes do fim da temporada. Mas, em geral, a contagem regressiva é medida em dias. No geral, a contagem é de dias. Agora, algumas pessoas realmente têm algumas soluções dentro da Rússia. Neste próximo trecho, temos uma senhora russa que tem uma atitude meio positiva. Ela diz: por que você precisa de gás? Ainda temos cerveja na loja. E por que todo mundo está surtando enquanto ainda tem cerveja? Ouça só. Todo mundo está reclamando agora. Não tem gás. Tem filas enormes nos postos das rodovias para abastecer. Isso é tudo besteira. Mas imagina se um drone atingisse uma cervejaria ou lojas de cerveja. Aí sim seria totalmente ferrado. Uma fábrica ou uma loja. Ia ter fila em todo lugar. Então, seja. Dane-se o gás. O principal é que a cerveja está a salvo. Agora, infelizmente para o pequeno Vladimir, a Ucrânia na verdade tem planos de tornar essa situação ainda pior. Estamos indo especificamente atrás das elites russas e dos oligarcas russos. Agora sabemos, por um relatório vazado, que a Ucrânia tinha um plano secreto para fechar os aeroportos de Moscou. Fechar seu espaço aéreo. Não, o espaço aéreo. O plano foi vazado justamente ontem, e mesmo que esteja pausado agora, não foi completamente cancelado. Então, veja o que isso significa. De acordo com esse relatório, no início do ano, autoridades apresentaram a Zelensky um plano que propunha expandir os ataques na Rússia. O plano propunha atacar os aeroportos de Moscou com enxames e drones baratos movidos por IA. Eles planejavam lançar até 1.000 drones por noite para sobrecarregar as defesas aéreas russas. O objetivo era fechar permanentemente os céus de Moscou e forçar a suspensão de todos os voos para a Rússia.
Os drones deveriam encontrar os alvos de forma independente, usando o INA e o mapa pré-carregado. Zelensky, na verdade, não deu sinal verde para o plano porque temia que esse ataque pudesse resultar na destruição de uma aeronave civil. Então, ele apenas autorizou preparativos adicionais. Na primavera, a operação recebeu um codinome, mas o plano foi interrompido em julho, após a demissão de seu autor, então ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov. Porém, o plano pode ser retomado no futuro. Honestamente, isso parece assustador, mas é aqui que é importante fornecer um pouco de contexto sobre o que a Rússia está fazendo. Desde 2022, ou seja, desde que Putin lançou sua operação militar especial de 3 dias, os voos para a Ucrânia foram completamente interrompidos. Então não importa quem você seja, apenas um cara normal ou presidente dos Estados Unidos, todo mundo tem que voar para a Polônia e depois pegar um trem que leva até a capital ucraniana. Essa viagem de trem dura cerca de 10 horas. É assim que os ucranianos têm vivido desde 2022. Na verdade, nem mesmo Zelensky pode voar dentro da Ucrânia. Ele precisa pegar o trem até a Polônia quando vai visitar outro país. E a partir daí, ele voa. Isso significa que, de acordo com esse plano, o que a Ucrânia realmente estava planejando era apenas dar à Rússia um pouco do próprio veneno. Agora, vamos ver onde esse plano vai dar. Tenho certeza de que a Ucrânia vai tentar fazer isso no futuro. Mas esse plano com certeza deve colocar uma enorme pressão sobre a oligarquia russa. Tenho certeza de que os oligarcas russos não vão ficar felizes em ter que usar trens para se locomover. Isso leva muito tempo. E eu já vi alguns desses jatos particulares que os oligarcas russos usam. É simplesmente insano. Acho que nem o presidente dos Estados Unidos voa com o tipo de luxo ao qual os oligarcas russos estão acostumados. Então, se o espaço aéreo de Moscou for fechado, Putin vai sentir muita pressão vinda de todas essas pessoas que estão se beneficiando muito com essa guerra. E claro, isso será uma boa notícia para a Ucrânia, porque a paranoia de Putin já está atingindo novos patamares. Putin acabou de prender mais um candidato que estava concorrendo contra o partido dele na próxima eleição para a Duma, ou seja, a eleição parlamentar russa. E o motivo da prisão? Bem, aparentemente, esse cara fez algumas postagens criticando o regime. Então ele foi preso e não pode concorrer na eleição parlamentar. É a isso que a Rússia de hoje chegou. O maior crime no país é criticar a guerra, ou claro, criticar as notícias ou o Putin. Sabe, a parte mais chocante dessa história é que a Ucrânia acabou de realizar sua maior contraofensiva desde 2023. Isso basicamente eliminou todos os ganhos que a Rússia fez este ano, enquanto perdeu centenas e milhares de soldados. Mas nenhum veículo de mídia tradicional está realmente noticiando isso. Não importa de que lado você olhe. O New York Times não está noticiando essa informação, pelo menos ainda não. O Wall Street Journal também não está noticiando isso. E então, é claro, temos o outro lado. Temos uma máquina de propaganda russa que gasta bilhões de dólares todos os anos para espalhar as mentiras que Putin quer que todos acreditem. É exatamente por isso que fazemos o que fazemos, para mostrar a verdade sobre a coragem ucraniana e combater a propaganda russa. Agora, eu admito, nós não temos bilhões de dólares como Vladimir Putin, mas nós temos vocês. Recentemente lançamos o Basics Insider. É uma forma de você nos apoiar e receber conteúdo extra em troca. Você pode se tornar um membro agora mesmo, clicando no botão Seja Membro aqui embaixo ou acessando basicsinsider.com. Agora deixa eu te contar o que você ganha ao se tornar um membro, porque isso não é só algum tipo de caridade. Se você se tornar um membro, vai receber vídeos exclusivos que estamos postando todos os dias e que não aparecem aqui no YouTube. A gente aprofunda muito mais nas histórias que cobrimos, passa mais tempo nos detalhes que não cabem nesses vídeos. E claro, o melhor de tudo, trazemos veteranos militares experientes como Chuck Farr para analisar as imagens da linha de frente, explicar o que realmente está acontecendo e separar fatos de propaganda. É realmente a nossa cobertura estendida e sem censura para quem quer entender esses conflitos além das manchetes. E claro, sendo honesto, sua assinatura também nos ajuda muito. A realidade é que o algoritmo do YouTube muda constantemente. A receita de anúncios sobe em um dia e cai no outro. Os vídeos estão sendo recomendados essa semana e podem não ser recomendados na próxima, por causa de algo que dissemos. É por isso que construir uma comunidade de membros significa que podemos continuar produzindo conteúdo independente sem depender totalmente de um algoritmo todo-poderoso. Então, se você gosta de análises mais aprofundadas e quer nos ajudar a continuar esse trabalho, pode se tornar um membro clicando no botão Seja Membro aqui embaixo ou acessando o Basics Insider. Adoraríamos ter você com a gente. E o melhor de tudo, aqui está um trecho do nosso vídeo exclusivo, onde Chuck Farr faz suas análises regulares. Ouça só. A taxa de aprovação, agora, o que não significa que todos não possam ser devolvidos. Claro, nas eleições tudo pode acontecer, mas com o que temos que nos preocupar, Putin, eu não preciso me preocupar com isso. Você não precisa se preocupar com isso. As pessoas ao redor de Putin, sua classe oligárquica, seu grupo de milionários corruptos, olha, cara, eles só querem voltar a receber aqueles grandes cheques e curtir com o time sueco de biquíni na Côte d'Azur. Eles não querem fazer isso. E a história mostra que se você tem um ditador despótico cercado por um grupo de cúmplices, assim que eles se sentem ameaçados,
Caligula, Nero, Saddam Hussein, eles vão agir contra ele. Então, a história vai se repetir nesse caso. Este próximo mostra como eles estão se movimentando agora. Então até eu dei uma olhada de perto no assassino deles ali. Sabe, é assim que você sempre diz que não é, quando fala algo assim no seu uniforme. Esses são capangas chechenos, certo? Eles são, claro, da Chechênia, enviados pelo ditador Fantoche. E eles são famosos por fazerem coisas incrivelmente estúpidas diante das câmeras. Basicamente, são caras da retaguarda. Eles são frequentemente usados como capangas contra os recrutas russos. E não me surpreende que eles estejam andando em uma ambulância. Por que não estariam? Sabe, e acho que tecnicamente não é contra a Convenção de Genebra ter um combatente em uma ambulância. Mas se você está usando uma ambulância para transportar tropas para a linha de frente... Bem, deixe-me colocar desta forma. Acho que os ucranianos conseguem perceber o que uma ambulância está fazendo. E, sabe, os ucranianos não atacam a Cruz Vermelha. Quer dizer, a Ucrânia não precisa de cometer um crime de guerra para envenenar seu relacionamento com seus benfeitores ocidentais. Isso a limita mais do que qualquer outra coisa. Mas sabe, eu pessoalmente vi um vídeo de recrutas russos acenando uma bandeira russa em cima de um veículo queimado. De uma ambulância blindada na linha de frente, perto de Konstantinivka. Então, eles fazem o que conseguem sem serem punidos. E fazem mesmo. Então, essa é uma câmera de campainha que registrou um ataque de míssil que entrou 100 km dentro da Polônia. Não sei se você ouviu falar sobre isso na semana passada. Sim, com certeza. Sim, eu assisto essas coisas e eles colocam tipo, sabe, rock ácido ucraniano nisso. E eu curto death metal. E eu fico tipo, olha, eu poderia ficar sem isso. Sim, então temos, obviamente, aquele campo agrícola ali no leste da Polônia, um terreno ondulado, exatamente assim. Eu diria que isso provavelmente fica no canto sudeste da Polônia. Ok, então ali está a cratera. E isso faz parte de uma campanha de guerra híbrida russa. Então há algumas maneiras de olhar para isso. Há algumas interpretações possíveis, que é sempre o que você precisa em uma guerra híbrida. Então um míssil de cruzeiro russo desviou ou entrou deliberadamente no espaço aéreo polonês. Ok? Constatando um fato. Ele se desviou? Ele entrou deliberadamente? Bem, eu não sei. Como ele caiu? Bem, a ogiva dele explodiu totalmente, certo? Então você está olhando para uma cratera de 10 metros ali, constatando um fato. O que quer que tenha entrado ali, detonou. Ok, aqui vai uma pergunta. Qual era o alvo, certo? Era para atingir, você sabe, Varsóvia? Ela desviou ou simplesmente caiu acidentalmente no campo desse fazendeiro. Ok, eu vou defender que não foi um acidente. A ogiva explodiu. Muita coisa precisa acontecer antes daquela coisa explodir. Ela é armada. Ainda tem outra trava de segurança para altitude. Ela muda para impacto ou explosão aérea. Todas essas coisas não são coincidência. Elas não falham. É por isso que existem as travas de segurança. Eu diria que eles escolheram um campo aberto. E essa é a mensagem, certo? Nós atingimos o campo desse fazendeiro. Nós podemos atingir o que quisermos no seu país. Nós somos a Rússia. Vocês são a Polônia. Para mim, o meio é a mensagem, certo? Eles não jogaram panfletos, certo? Eles não enviaram um drone de reconhecimento de isopor, sabe? Eles enviaram um míssil de cruzeiro KH-101 Adam. Nós vamos ver isso durante o verão, no outono e no inverno. As operações híbridas russas vão continuar. E isso vai incluir sabotagem, assassinatos. Você vai ver incidentes na Polônia. De repente, bandidos poloneses começam a agredir falantes de ucraniano nas ruas, certo? Esses caras são contratados via TikTok. Quer ganhar um dinheiro fácil? Sabe, vista uma blusa de gola alta preta e um boné preto e bata em um ucraniano. Eu te mando 500 euros. Já vimos isso começar nesta semana. Sim, olha, eu tenho um artigo que vai sair no Key Post. Provavelmente só vai sair em 7 ou 8 dias. E é exatamente sobre guerra híbrida. Certo, este é o rio Dnipro em Oleshki, que fica bem do outro lado do rio de Kherson. Aqui temos alguns caras da equipe SEAL russa. Não temos. O que temos é um idiota numa piscina inflável de criança. E eu só preciso dizer, isso é uma habilidade impressionante de arremesso. Não aposte, não jogue beer pong com esses caras.
Agora, eles desaceleraram isso para que você não consiga calcular o tempo de queda, porque assim você poderia facilmente calcular a altitude. Mas, sabe, eu acho que você, El... Sabe, Adam e eu conseguimos calcular a altitude, mas o lance é realmente impressionante, não é? Isso é incrivelmente impressionante. Tem um cara que não calculou nadar com toda a minha colete balístico, 300 munições e o rifle pendurado no pescoço. Bem, eu sou salva-vidas. Alguém chama o salva-vidas. Não, eu não consigo. Desculpa. Valeu, cara. Vou sentar aqui e girar meu apito. Sabe, vá pra casa se você não quiser que isso aconteça. E aqui está a parte engraçada. Parece, bem, isso é um pneu, mas eu ia dizer que parece uma boia salva-vidas pendurada ali, mas ele não conseguiu chegar até ela. É um pneu. Vou jogar um bloco de concreto pra ele. Eles mereceram. Eles merecem. Na verdade, você não quer morrer? Vai pra casa, cara. Só vai pra casa. Ok, aquilo parece um avião de treinamento primário IAC. Agora, não posso afirmar com certeza, mas... Sabe, trem de pouso, triciclo, monoplano, de asa baixa, é exatamente isso. Então, esse é um avião de treinamento primário da era soviética. Não consigo dizer se isso é 556 ou 762, mas parece que ele... Cara, isso é uma ótima pontaria com rifle. Então a gente não consegue ouvir, mas ele provavelmente conseguiu ouvir que acertou, porque o som do motor muda quando você acerta. Vai de brrr para grrr. Então aí está ele descendo. Agora não tenho certeza, mas suspeito que isso seja ao sul de Odessa, que fica a oeste de Kherson, na costa do Mar Negro. É uma cidade turística linda. É como se Miami Beach tivesse falésias. É assim que é. É simplesmente um lugar lindo. Mas esse foi um tiro bom, cara. Um tiro só. Ele acertou aquilo. Se você quiser assistir ao resto deste vídeo e a mais vídeos como este, pode acessar o Basics Insider ou clicar no botão Seja Membro aqui embaixo.